Salve galera, boa tarde. Então vamos voltar aqui à nossa aula de sistema endócrino. Lembrando que a gente viu aula passada que tem um pedaço do cérebro chamado de hipotálamo que liga o sistema endócrino ao sistema nervoso. Ele produz hormônios, tá? Que ficam armazenados na neurohipófise e a neurohipófise vai liberar quais são esses hormônios? A ADH e ocitocina, né? Estimula a reabsorção de água lá na filtragem dos rins, estimula a produção do leite, tá? E a contração uterina. E depois nós vamos ter a outra glândula, pedacinho da glândula, lembrando que essas duas são a hipófise, que é a glândula mestra que coordena várias outras glândulas do corpo. Um pedaço é a neuro, outro pedaço é a adeno. A adeno-hipófise já produz os seus hormônios, controlando a suprarrenal, a tireoide, o testículo, o ovário, tá? E as glândulas mamárias, tá? E agora nós vamos começar a falar das outras glândulas. Nós falamos a respeito desses hormônios, né? E agora nós vamos falar de algumas glândulas. Vamos lá. A tireoide que vocês estão vendo, que é essa glândula que se encontra no nosso pescoço, tá? Ela é controlada por um hormônio produzido pela tireoide. Produzido pela hipófise. Hipófise produz hormônio para controlar a tireoide. E uma outra glândula que está atrás da tireoide, chamada de paratireoide. Deixa eu pegar uma imagem melhor aqui. Aqui nós vamos ter a tireoide e vai ter dois carocinhos aqui chamada de paratireoide. Vamos ver com detalhes? Olha lá, ó, tireoide. A paratireoide são os grãozinhos que estão misturados a ela ali, tá? Assim fica mais claro. E como que a hipófise vai controlar a tireoide? Ela vai produzir um hormônio chamado de TSH, tá? O TSH tá aqui, ele aqui, ó, que é o hormônio tireotrófico, tá? Como é que funciona ele? Ele vai estimular a sua tireoide a produzir outros hormônios. Quais são os hormônios que a tireoide produz? São os famosos T3 e T4, que é a tiroxina e a triodotironina. A função desses hormônios é regular a velocidade do nosso metabolismo. O que é metabolismo, pessoal? Conjunto de reações químicas executadas pelo nosso corpo. Eles fazem o papel de acelerar ou desacelerar o nosso metabolismo. Quando as pessoas produzem por alguma disfunção muito desses hormônios na sua tireoide, ela vai ter um metabolismo muito rápido. E isso é chamado de hipertiroidismo, tá? E como consequência você vai ter o quê? Emagrecimento, insônia, agitação, o olho ficar regalado, tá? Insônia porque a pessoa fica muito agitada. As reações químicas dela estão mais aceleradas que o normal. Enquanto quando a sua tireoide está cansada, preguiçosa, ela produz menos esses hormônios. Aí nós temos um outro caso chamado de hipotiroidismo, que vai fazer com que você produza menos desses hormônios e naturalmente você vai ficar com cansaço excessivo. Suas reações ficam todas lentas, com sono constante, raciocínio lento, muito facilmente você aumenta peso, tá? E aí, pessoal, o que acontece? Quando a tireoide começa a funcionar mal, é muito comum ela inchar, tá? A pessoa está com hipertiroidismo, a sua tireoide incha porque ela começa a trabalhar excessivamente. Ou quando você está com hipotiroidismo também, essa desregulação faz ela inchar. Então é muito comum o médico apalpar seu pescoço para ver o tamanho da sua tireoide. E assim ele vai ter uma ideia, saber se sua tireoide está boa ou não,
Quando a sua tireoide incha, isso é chamado de bócio, tá? Dá um caroço no pescoço. E existe uma outra situação que pode gerar o bócio, sem ser esses dois itens aí. Que é o que? Esses hormônios da tireoide, T3 e T4, lembrando, a hipófise produz o TSH, que vai estimular a tireoide a produzir T3 e T4. Quando você está com pouco T3 e T4, seu sistema nervoso detecta isso, a sua hipófise manda o TSH, produz, manda o TS, para ser mais exato, a adeno-hipófise produz ele, manda ele para estimular a tireoide a produzir T3 e T4. Quando o T3 e T4 ficam em concentrações boas no seu organismo, o TSH para de ser produzido e desestimula a sua tireoide a parar também a produção. E assim, o seu organismo vai mantendo equilíbrio entre a hora de produzir e a hora de não produzir. Produz sempre quando está pouco. À medida que você vai usando, vai ficando pouco, ele produz para aumentar de novo. Esses dois hormônios são a base de iodo. Quando você se alimenta faltando iodo, a sua tireoide começa a trabalhar forçada e ela incha. Isso acontecia muito no passado. Por quê? O iodo vinha de alimentos do mar. E a gente não tinha tanta estrutura para transportar coisas do mar lá do Rio de Janeiro aqui para o interior de Minas, no passado, né? A gente não tinha caminhão frigorífico e tudo mais. Então era difícil a gente ter iodo na alimentação. Então era muito comum as pessoas desenvolverem a tireoide, esse problema do bócio, por isso que é chamado de endêmico, né? Bócio endêmico, porque deu tanto. Endemia significa algo que está dando muito. Pela falta de iodo. E aí eles arrumaram um jeitinho de corrigir isso aí. De qual forma? Eles pegaram o sal de cozinha e criaram uma lei para nós termos uma adição de iodo nesse sal. Olha lá, ó. Sal refinado extra iodado. Criou-se uma lei que ia fazer o quê? A indústria acrescenta iodo no sal, por quê? Você precisa de bócio. Você precisa de pequenas quantidades de iodo. E o iodo que está presente no sal, você usa sal para cozinhar, para fazer sua comida, já é suficiente para te suprir a necessidade de iodo, tá? E assim resolveu esse problema, ok? A paratireoide, pessoal, que é aqueles grãozinhos que vocês viram na tireoide, já vão ter a função de produzir um hormônio conhecido como paratormônio. Ele é responsável por regular a concentração de cálcio no seu sangue. Quando você tem muito cálcio no sangue, ele joga o excesso de cálcio para os ossos, que fica como um reservatório de cálcio, fazendo seus ossos ficarem rígidos e tudo mais, né? Quando você está com baixa concentração de cálcio no sangue, que é importante para as células, a paratireoide arranca esse cálcio dos seus ossos para nutrir o sangue ali para fazer as atividades necessárias. Por isso que não é bom você ingerir pouco cálcio, porque senão você acaba usando do seu osso e ele sai prejudicado, tá? Por isso que é importante também você ter vamos supor, você quebrou alguma coisa, é importante você ingerir muito cálcio. Por quê? Seu organismo, para repor, para consertar aquele osso, colar aquele osso, ele vai usar muito cálcio do sangue. Então você se alimenta de muito cálcio para repor essa estrutura, tá? Então nós vamos parar essa pequena aula por aqui, tá? Continuamos na outra.